Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a iniciar o nosso estudo sobre a igreja local. Consideramos na nossa primeira lição o que é a igreja. Aprendemos que a igreja é uma assembleia organizada, um grupo organizado, com propósito. Mas realmente não vai achar esta palavra no Velho Testamento, é achado no Novo Testamento, na outra Bíblia em inglês, tem referência também a Israel, no deserto. Mas eles não eram uma igreja como nós agora. Lembra-te, eu falei muito sobre esta igreja geral, que é o corpo espiritual de Cristo. Entramos esta igreja com salvação, mas no mesmo momento acontece este batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca-me dentro deste corpo espiritual no momento de receber Cristo. Antes de receber Cristo, eu estou em Adão, eu estou em meus pecados. Mas depois de receber Cristo, também iniciando com o momento de receber Cristo, estou em Cristo. Então, a pessoa pode morrer em pecado ou em Cristo, em Adão ou em Cristo. Está a ver, hein? É necessário entrar este corpo espiritual para ter a vida eterna, porque acontece no momento de receber Cristo. Há um só batismo que é necessário para ter a vida eterna. Isto é o batismo do Espírito Santo. Este batismo do Espírito Santo acontece no momento da salvação, não depois. Não é um outro significado de ter grande dom de língua para falar blá 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 blá. Eu entrei numa igreja uma vez. Começamos a orar, então uma mulher, outro lado, ela começou blá 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 blá, não podia entender nada. O que ele queria dizer? Orou Deus como que era a oração? Senhora? Penso que não. Por que ela fez isto? Eu não sei exatamente, mas penso que. Mas ela não queria falar com Deus, ela queria falar para outro, considerar, o dom maravilhoso que ela tem. Era uma mostra espetacular. Vamos ter cristianismo, espetáculo Cristo. Cristo, por exemplo. Muitos querem um espetáculo, não? Deus não quer isto. Ele quer o homem que está pronto para sofrer, para morrer, para glorificar Cristo. Uma dica, não? Muito obrigado, pastor. É gratuito. Vamos continuar. Eu cheguei ao meio da primeira página do nosso estudo, falando sobre este assunto, o que é a igreja, a linha C. Falamos sobre a filiação com a igreja agora, na era da igreja. Então eu disse que, mas eu entro aquele corpo espiritual de Cristo do momento da salvação. Isto é salvação. Eu estou em Cristo agora. Hein? Mas acontece como salvação. Vou dizer desta maneira, porque muitas coisas acontecem como salvação de um crente. Então, fui colocado em Cristo pelo Espírito Santo. É o batismo do Espírito Santo que acontece como salvação. Eu sou uma parte daquele corpo espiritual agora, mas isso não é a igreja local, não é a igreja física. Linha C, número 2, entramos falando sobre a filiação como igreja local. A filiação como uma igreja local acontece depois de ser salvo e batizado biblicamente. Que significa? O que é este batismo biblicamente? Ser batizado biblicamente. Vou dizer isto. Estou a falar sobre batismo com água. Com água. Ok? O que é este batismo
com água. E isto que é requerida para ter a filiação com uma igreja local. Então, vou dizer isto. Este batismo com água acontece depois da salvação, não uma parte da salvação, número 1, abaixo de número 2. Vai ser complicado. A linha C, número 2. Então, batismo, biblicamente, que significa depois da salvação, não uma parte da salvação. Também, não só isto, pela imersão em água. Imersão em água. Não só isto, mas como figura da salvação. É uma figura porque por mergulhar uma pessoa em água fisicamente está a mostrar uma morte e sepultamento e ressurreição. Okay? Uma figura que o que aconteceu com Cristo, com a morte dele, é uma figura de o que vai acontecer comigo, com minha morte física também, porque eu serei ressuscitado também no futuro. Então, vamos considerar estas passagens. Por dizer que a minha salvação acontece, ou o que acontece com a minha salvação é este batismo do Espírito Santo. Por dizer isto, não estou a negar o batismo com água, o que acontece depois da salvação. Simplesmente quero mostrar-te o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Vamos estudar mais este batismo do Espírito Santo de outra vez. Mas vamos considerar Atos capítulo 8. Batismo com água que é necessário para ter a filiação com uma igreja local. Então, batismo com água. Vou ler Atos capítulo 8, versículo 36 e 37. A Bíblia diz: E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o único: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe, 37, é lícito se crees de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, para ser batizado, é necessário primeiramente ter fé em Cristo, ser salvo. Então, por dizer isto, mas a filiação vou ler a linha 2 novamente. A filiação com uma igreja local acontece depois de ser salvo e batizado, biblicamente. Mas este batismo bíblico acontece depois da salvação. Está a ver? É muito claro. Outro quero dizer mais. Em Atos capítulo 2, versículo 38, foi necessário eles ser batizados para receber o dom do Espírito Santo. Sim. Mas Atos capítulo 10 não foi necessário. Eles receberam o Espírito Santo antes de ser batizados. Quer desenvolver a tua doutrina daquele versículo só? Não é possível. Vai entrar problema, Ok, mas vou dar-te outro exemplo. Atos capítulo 10, Atos capítulo 10. Vou ler o versículo 47 e 48. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, batismo, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Eles receberam o Espírito Santo antes de ser batizado com água. Este receber o Espírito Santo acontece com salvação, é receber Cristo. 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Ok. Então, eles foram batizados com água.
batismo com água é bom. Não é necessário para ser salvo, mas é necessário. Porque, por ser filho de Deus, é necessário obedecer Deus Pai. Este batismo é o primeiro passo de obediência. Mas depois da salvação. Não é uma parte da salvação. É uma parte de crescimento em Cristo. É isto. Batismo com água. Vamos ler 1 Pedro também, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Que também, como uma verdadeira figura. Agora, Gustavo está a falar, mas vamos ler versículo 20. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Está a falar sobre dias anteriores, hein? Dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Só 8 almas foram salvas. Naquela altura, a Bíblia diz, pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Então, outro quer dizer mais, está a dizer que batismo com água é uma parte da nossa salvação. Mas isso não é uma figura. Cuidado. Senhor, que quer discutir, fique comigo um pouco, vou explicar isto. Vou ler 21 novamente. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Água. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, Pedro está a dizer que mas este batismo não é não do despojamento da imundícia da carne, mas não é para deixar esta sujeza da minha carne, não. Mas é uma resposta, é uma coisa espiritual, hein? Uma resposta da fé que já aconteceu na minha vida. Então, vou dizer isto. Este batismo com água é uma figura da nossa salvação. Mas Pedro, ele usou Noé, por exemplo, dizendo que mas ele foi salvo de água, pela água. Mas ele não foi salvo pela água, ele foi salvo pela arca dentro daquela água. Então, vamos ler 1 Coríntios capítulo 3 também. 1 Coríntios capítulo 3. E vou ler versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, está a falar sobre o tribunal de Cristo, o julgamento dos crentes. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ele é salvo pelo fogo? Não, simplesmente ele passou através daquele fogo, um julgamento, mas o que salvou aquela pessoa é Cristo. A arca é uma figura de Cristo. Está a ver, não? Então, para dizer que não ele foi salvo pela água, não. É possível usar aquela água dizendo é como uma figura. A mesma maneira para dizer, mas ele foi salvo pelo fogo? Mas aquele fogo não salvou aquele crente. Cristo salvou aquele crente. Simplesmente ele é necessário passar através daquele fogo. E ele fez isto, vai fazer isto por ser o crente no tribunal de Cristo. Ok, então, eu sou salvo, mas vou ser salvo também naquele julgamento de fogo. Mas realmente o que salvou é Cristo.
este batismo com água não tem poder para salvar-me. Cristo salva-me. Não vou negar o batismo com água porque é obediência, primeiro passo. Mas esta água e este batismo é um ato de obediência. Não é salvação. Como é possível uma pessoa receber aquele Espírito Santo antes de ser batizado? Se realmente a salvação é batismo. Eles receberam o Espírito Santo antes de ser batizados. Lá em Atos capítulo 10. Sim, Atos capítulo 2 é diferente. Então, o que é verdade, Pastor Marcos? Mas a dica está em Atos capítulo 15, versículo 11. Mas não vamos ler. É o teu TPC, hein? Por estudar Atos capítulo 15, versículo 11. Eles resolveram, naquela altura, que todos serão salvos segundo a doutrina de Paulo. Ok? Pedro, mas algumas vezes, vamos ler o versículo, né? Isso vai ser gratuito. Segundo Pedro, capítulo 3. E versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele escreveu sobre a salvação. 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes, que quero dizer, água é uma parte da salvação, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Marco! Está a dizer que a pessoa que está a confiar no batismo dele é perdido? Sim, estou a dizer isto. Batismo não tem poder para salvar. É Cristo. Deve entrar a arca de Jesus Cristo, para evitar o dilúvio que há de destruir todos os outros. Não? Então, para ser salvo, é necessário estar em Cristo. Ok. Mas, então eu tenho um resumo abaixo da linha C, número 3, as diferenças entre a igreja geral e a igreja local. A igreja local é singular, a igreja geral é singular, mas a igreja local é plural. Há mais do que uma, muitas, ok? Não só isto, a igreja geral é um organismo, mas a igreja local é uma organização. A igreja geral é todos os que são salvos. Mas a igreja local, todos os que não são. Desculpa. Ok, escreve isto. A igreja local, todos não são salvos, possivelmente. Nós não sabemos. É possível uma pessoa perdida afiliar-se com uma igreja local, não sendo salvo. Mas por dizer que eu sou salvo, mas por realmente não ser salvo. Está a ver? É possível. Se está na mão de Deus para saber estas coisas espirituais. Não? Mas por ter inteligência nas Escrituras e procurar conhecer uma pessoa, é possível nós entender também. Também a igreja geral tem fim de glória, mas a igreja local tem fim de apostasia. Vai deixar Deus. Vai acontecer. Mas há muitas igrejas que estão a fazer isto hoje. Não? Estão a louvar Deus na tua própria maneira, não considerando a palavra de Deus. Está a acontecer muito hoje no nosso dia. Ok. Então, a linha D. O propósito da igreja local. Então, eu entrei este estudo falando o que é igreja. Já falamos que é uma assembleia organizada,
mas também o uso desta palavra igreja na Bíblia. Falamos muito sobre a diferença entre a igreja local e a igreja geral, que é o corpo de Cristo, singular. Então, no fim, o propósito da igreja local. Primeiramente, número 1, a linha D, número 1, evangelizar o pecador. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, e vou ler versículo 33. A Bíblia diz: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Isto foi o propósito primeiro de Paulo. Vou dizer isto: quando quer ter este grupo ajuntado para louvar Deus, a igreja local, o primeiro objetivo, mas temos 3 aqui, ok? Para louvar Deus, mais para edificar o santo, mas a igreja que está a esquecer este assunto de evangelizar os perdidos não vai agradar a Deus. O que é o meu propósito aqui, desde receber Cristo, é tentar ganhar outros por Cristo. Ele morreu para salvar pessoas. Não há nada mais importante de uma pessoa de evitar este lugar do inferno. Cristo morreu por ti. Ele quer te ter a vida eterna. Então, isso deve ser o objetivo da igreja, para ganhar almas, para ser salvos. É necessário. Paulo diz que eu vou tentar viver em qualquer maneira para ganhar um. Deve ser o nosso propósito também, não? A igreja que quer sentar no banco todas as semanas louvando, bem, ouvindo a pregação, mas sem evangelizar, não está a cumprir a vontade de Deus. É verdade, é triste. Muitos querem, somos de igreja biblical. Realmente? Está a evangelizar? Entende salvação suficientemente para explicar esta salvação de um outro? Isso é o objetivo primeiro na vida era o objetivo primeiro na vida de Paulo. E você vai viver toda a vida cristã sem tentar evangelizar outro? Uma boa pergunta. Muito obrigado, Pastor Marco. Eu estou a dizer, a igreja que fala a verdade não vai ser a igreja a igreja recebida mais do que outros, não. As multidões não estão a participar nos cultos das igrejas bíblicas. Mas eu quero todas as pessoas, como Cristo ele disse, ele quer todas as pessoas ser salvas. Eu quero isto também. E não só abrir as nossas bocas, não? É isto. É isto. O propósito da igreja local, primeiramente, evangelizar o pecador. Desculpa. Número 2, edificar o santo. Vamos ler Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vou ler versículo 1 a 4. A Bíblia diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, como servo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada
qual também para o que é dos outros. Eu devo estimar outros melhor do que eu, como sirvo, para edificar outros. Por entrar numa igreja, uma pessoa pode pensar, não gosto daquela pregação, não gosto daquela canção, vou sentar-me com zangar. Eu não sou feliz hoje porque este culto não é segundo o meu desejo. Ou é possível entrar e não sentar-se no banco, mas é possível, mas pode, antes do início do culto, pode procurar outro para dar saudação. Como está o meu irmão? Como está a minha irmã? Deus está bom, para encorajar outro. Deve pensar mais do que outro, do que o seu próprio. Houve uma história uma vez. Uma mulher chegou para aconselhar um pouco com o pastor, dizendo, sou muito triste na minha vida cristã. Estou com problemas, não sou feliz. O que deve acontecer na minha vida, pastor? Chorando, o pastor respondeu, ele deu conselho dele. Ele disse, quero pedir-te cozinhar um bolo e dar ao outro, gratuitamente. Ela fez isto. Então, poucos meses atrás, ela encontrou-se novamente com esta mulher. Ela disse, estou muito feliz, pastor. Estou a cozinhar muitos bolos para dar a muitas pessoas. O que mudou na vida dela? Ela queria pensar a maneira para edificar outra, não a sua própria. Está a ver, Isso é a dica. Jesus, outros, eu. Ultimamente, quer ser feliz em Cristo? Quer ser contente na tua vida cristã? Primeiramente, Jesus na tua vida. No segundo lugar, outros. No terceiro, ou pode ser último lugar, o seu próprio. Por fazer deste... simples, já? Muitos não querem isto. Para ser feliz na sua vida cristã, deve procurar esta ordem, esta prioridade na tua vida. Primeiramente, para tentar agradar Jesus Cristo, Deus. Agradar outros mais do que eu. Então, eu vou ficar atrás. Sim, é isto. Eu sou nada. Eu não quero falar sobre mim. Eu quero falar sobre Marco. Sobre Jesus. Desculpe. Está a ver, Deus, Ele vai falar comigo sobre aquela palavra, É verdade, mas estou bom. Eu não fui ensinado isto, simplesmente, mas Deus vai ajudar-me, Pode orar por mim, Ok, mas, primeiramente, devemos tentar evangelizar o pecador, o propósito da igreja local. No segundo lugar, devemos tentar edificar o santo, mas também glorificar o Salvador. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 e versículo 18. A Bíblia diz, e Ele é a cabeça do corpo, está a falar sobre Cristo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele deve ser colocado na posição que ele merece. Sobretudo, Cristo ganhou isto. Ele amou-me, sendo inimigo dele. Então, vou tentar louvar Cristo, glorificar Cristo com a minha vida, ok? O propósito da igreja local é evangelizar o pecador,
edificar o santo e glorificar o Salvador. Ok. Então, já falamos muito o que é igreja. Vamos entrar abaixo da página 1, a linha 2. O que é batista? Então, vou dizer, primeiramente, autoridade, a linha A, autoridade da Bíblia. Número 1 é, primeiramente, um crente da Bíblia. Eu sou. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Vou ler versículo 16 e 17. A Bíblia diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Grande propósito desta palavra, estas 4 coisas. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, mas eu sou batista, porque por ser batista, a autoridade é a Bíblia. É triste quando uma igreja tem reunião e muitos chegaram sem Bíblia. Não porque eles não têm oportunidade de ter Bíblia, é outra coisa. Alguns não vão conseguir ter Bíblia. Mas quando uma pessoa tem Bíblia e deixa aquela Bíblia em casa, é triste. É muito triste. Não? Esta é a nossa palavra. É a nossa autoridade. Outro sacerdote não é a minha autoridade. Outro livro além da Bíblia não é a minha autoridade. Outra tradição da minha igreja não é a minha autoridade. Não. A Bíblia. Também, vamos estudar Bíblias outra vez também, porque não todas as Bíblias são iguais. Não? Mas é a Bíblia. É a Bíblia. Ok. A linha A número 2. A autoridade da Bíblia é batista, porque os ensinamentos dos batistas concordam com a Bíblia mais do que outros grupos. Então, mas primeiramente vamos ler estes versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo está a dar uma boa palavra, complementar estes crentes na igreja de Tessalonicense. Ele disse, capítulo 2, versículo 13: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Então Paulo, ele disse, é muito bom por receber a nossa palavra. Não recebeu como qualquer palavra, mas recebeu como a palavra de Deus. Lembra-te no dia de Paulo? Ele era autoridade sobre esta doutrina da igreja. Eles não tinham Novo Testamento escrito naquela altura. Ele recebeu esta revelação diretamente de Deus, mas agora temos estas cartas dele, mas também outras escritas para formar este Novo Testamento. Deus fez isto, mas homens, através de homens, Deus fez isto. Então, mas Paulo, ele está a falar aqui, dizendo que por a nossa chega, vos recebemos, vos receberam a nossa palavra, como a palavra de Deus. Os crentes em Tessalônica, mas outros eram melhor do que estes. O que é melhor? Vamos ler Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo 11. A Bíblia diz, ora, estes, quem? Estes crentes num lugar chamado Bereia. Paulo e Silas
chegaram a lugar chamado Bereia, pregando. E estas foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Já lemos sobre aquela em Tessalônica. Eles receberam a palavra de Paulo como a palavra de Deus. Em verdade é a palavra de Deus. Eles receberam desta maneira. Mas estas de Bereia eram melhor. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Paulo chegou ensinando. Eles eram mais nobres. Eles não só receberam esta palavra. A Bíblia, gostar muito deste livro. É a palavra de Deus. Muito obrigado. Estou muito feliz por ter esta palavra. Não. Mas os de Bereia, eles receberam desta maneira também. Mas então, eles pensaram, mas esta Bíblia ficando no corpo não vai ajudar-me. Eles começaram a ler e a estudar esta Bíblia. Vamos ler. Paulo está a dizer que o Espírito Santo entra em mim com salvação. Mas eu quero saber, realmente está a falar a verdade. A Bíblia, vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. Então, uma pessoa vai chegar pregando uma doutrina. Eu vou estudar e examinar aquela doutrina. Ele está a falar a verdade ou ele está a mentir? Marcos está a dizer, é possível um pastor mentir? Sim, é muito possível. É a tua responsabilidade saber a verdade. Deve examinar o que diz a palavra. Ok? Então, mas eu vou dizer isto. Eu sou batista. Porque a doutrina dos batistas concordam com a Bíblia mais do que outros grupos. Mas vou dizer isto também. Eu não concordo com todos os batistas. Há diferenças entre batistas também. E também, algumas vezes, eu vou estudar um assunto e chegar ao ponto para dizer, eu não sei. É possível ser como isto ou isto. Mas a Bíblia tem a verdade. Penso que todas as minhas perguntas têm uma resposta certa de Deus. Então é a minha responsabilidade procurar saber estes assuntos, por estudar diariamente esta Bíblia, esta palavra, para desenvolver a minha fé, para aumentar a minha fé, para ter capacidade de ensinar outro, para ter capacidade de batalhar contra a doutrina falsa. Eu sou primeiramente um crente da Bíblia, mas por afiliação eu sou batista. Porque os batistas concordam com a Bíblia mais do que outros. Toma a tua decisão também, hein? Mas toma a decisão correta. É necessário. Isto é batista. Ok. Vamos continuar abaixo da página número 1, a linha 2. O que é batista? A linha B, a filiação batista tem a base de doutrina bíblica. Número 1. Não há afiliação com qualquer igreja que rejeita a Bíblia como a autoridade única. Então, a igreja não aceita a sua Bíblia, eu não vou ter comunhão com aquela igreja. Eles têm outra autoridade, mas também eles têm doutrina errada, porque a Bíblia é a nossa autoridade. Página número 2. Acima da página número 2. Doutrina cristã tem base no ensinamento de apóstolo Paulo mais do que Mateus, Atos e Hebreus. Por quê?
Porque Mateus é uma transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Mas também Atos é um livro de transição da lei mosaica para a igreja. Mas também Hebreus é um livro de transição também da igreja para o milênio, os judeus novamente. Não foi escrito, Hebreus foi escrito a Hebreus, lembra-te, em Cristo não há judeu nem grego. Cuidado, hein? Então vou dizer isto. É necessário entender estas coisas para determinar a tua fé, para desenvolver a tua fé, ok? Então, mas estes outros livros de transição, muitos querem dizer batismo é uma parte da salvação. O versículo primeiro para usar é Atos capítulo 2, versículo 38. Já falamos sobre isto um pouco. Vamos entrar a estudar mais aquela passagem. Mas isto aconteceu no início do livro de Atos. No meio de Atos, já falei sobre Atos capítulo 10, eles receberam o Espírito Santo antes de ser batizados. O que é correto. Então, é necessário estudar, como aqueles de Baleia, diariamente. Eu sou batista, porque os batistas concordam com a Bíblia mais do que outros grupos. Ok? É isto. Acima da página número 2, número 3. Rejeita qualquer cerimônia religiosa ou sacramento como maneira para obter salvação. Estes sacramentos não vão salvar-me. Não vão salvar-me. Não? Eles não têm poder para salvar. Já mencionei lição número 1. Que depois de minha salvação, eu tinha Bíblia, mas não com bom entendimento de doutrina. Simplesmente eu era bebê, procurando achar igreja. Mas cuidadosamente também, com oração, com ler e estudar a minha Bíblia, para considerar a doutrina das várias igrejas. Uma vez, eu recebi uma direção para chegar a uma igreja. Então, domingo de manhã, começou a ir àquela igreja de carro, mas eu fiquei um pouco confundido. Cheguei à igreja, pensava que esta é a igreja certa. Parei o carro, saiu, entrei à igreja. Era uma igreja católica. Mas eu não estava a procurar a igreja católica daquela manhã. Eu já determinei por estudar que aquela igreja é uma igreja falsa. Por quê? Porque eles têm sistema de sacramentos para ser salvo. Mas também eles têm autoridades mais do que a Bíblia. Vamos estudar outra vez. Está a ver, hein? Então, eu procurei igrejas para aprender mais sobre a doutrina deles. Eu não sabia nada. Mas era a minha responsabilidade examinar esta palavra, determinar o que é verdade e o que é falso. Deus deu-me esta possibilidade. Sim, como o Espírito Santo, eu posso estudar. Ele pode abrir os meus olhos. Não estou a negar o ensinamento dos homens, eles podem me ajudar. Mas a minha responsabilidade é procurar a verdade. Eu sou batista. Porque os batistas concordam com a Bíblia, a doutrina bíblica, mais do que outros grupos. Ok. Acima da página número 2, a linha C. Vamos continuar. Hein? As distinções das igrejas batistas mais importantes. Deve entender, a igreja tem nome de batista, deve ter estas características. Eu dei 5, pode ser mais, mas eu dei 5. Primeiro 3 mais importantes. Hein? Número 1. Uma filiação regenerada. Está a dizer que esta regeneração é salvação.
o meu espírito morto é regenerado para a entrada do Espírito Santo. Isto acontece no momento de salvação. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, novamente, versículo 13. Já lemos este versículo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, com salvação, formando um corpo. Este corpo espiritual que entrei no momento de salvação. Deixei viver em Adão, deixei viver no meu pecado. Não vou morrer em pecado, vou morrer em Cristo. Entrei em Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ok. Eu entrei. Para ser uma igreja batista, é necessário ter uma membreza, uma filiação regenerada. Mas eu já disse que é possível uma pessoa chegar à igreja dizendo eu sou salvo, mas realmente não é, e ser membro. Mas, vou dizer isto. Para ser membro da igreja batista, é necessário, antes de ser membro, aquela pessoa tem confessado com a boca dele, eu sou crente, Cristo é o meu Salvador, já sou salvo. A pessoa que não consegue dizer isto, não deve ser membro. Está vendo? Estamos a falar sobre as distinções das igrejas batistas. Não pode receber qualquer pessoa da igreja. Deve examinar a pessoa antes de ser membro. É necessário conversar com aquela pessoa para verificar que ele tem conhecimento de salvação. Que ele já recebeu Cristo. Eu já falei várias vezes com pastores que têm este título, têm igrejas, mas não com entendimento de salvação. Como é possível? Antes de afiliar ou ser membro de uma igreja batista, é necessário ter testemunho da salvação. Não só sou crente, recebi Cristo, mas o pastor, antes de receber uma pessoa como membro, deve perguntar, mas está a dizer que tem fé em Cristo? O que fé tem? Como vai ter a vida eterna? Como é possível uma pessoa ter a vida eterna? O que é necessário para entrar lá? Mas vou dizer isto, é necessário ser perfeito. É isto. Deve perguntar para entender. Esta pessoa realmente está a confiar na justiça de Cristo, a justiça perfeita, ou a sua própria justiça. Então, já recebeu Cristo, o que está a confiar para ter a vida eterna? Muitos vão responder, mas eu fui batizado. Ou estou a viver o meu meio, vou tentar obedecer os 10 mandamentos. Mas isso não é salvação. Então, quando uma pessoa está a responder desta maneira, deve falar com ele, dar uma explicação. Pode chegar para convencer aquela pessoa que ele não é salvo. Ou pelo menos com mau entendimento. Então, deve convidar aquela pessoa para orar contigo para receber Cristo genuinamente. Qualquer maneira, mas é necessário. É necessário determinar isso antes de receber esta pessoa. Pastor, tem uma responsabilidade como portal para guardar a casa. É isto. É isto. Marco, como vai fazer isto? Deve orar sobre este assunto. É muito importante. Estamos a falar sobre estas distinções das igrejas batistas. Uma filiação regenerada é necessário, mas também, número 2, a autonomia e a independência da igreja local. 1 Timóteo, capítulo 1 a 6, fala sobre isto. Não vou ler muito, mas também eu disse primeiro 3 são mais importantes. Eu vou dizer isso, número 1, 3 e 4 são mais importantes. Mas este número 2 é importante também.
Mas vamos considerar número 3. Batismo pela imersão só dos crentes. A pessoa que já tem testemunho da fé. Hein? Batismo pela imersão só dos crentes na água, que é depois da salvação, como a figura de salvação. Mas eu tenho referência, já limos Atos capítulo 8, versículo 36 a 38. Aquele único etíope queria ser batizado. Então, eles chegaram à água. Ele disse que o Cristo há de pedir-me para ser batizado. Filipe respondeu dizendo, é necessário acreditar em Cristo. Ele disse, acreditou em Cristo. Acredito em Cristo. Então, ele foi batizado. Mas este batismo aconteceu antes. Este batismo aconteceu depois de ter fé em Cristo. É claro, não é? É muito claro. É uma figura de morte, sepultamento e ressurreição. Cristo já fez isto, vamos fazer isto também. Batismo é uma figura disto para mostrar Marcos já morreu, ele vai andar em novidade de vida, não segundo a carne dele, segundo o Espírito Santo. Ok? Número 4, a segurança eterna do crente. O que é a segurança eterna, Pastor Marco? Está a dizer que depois de ser salvo, não é possível perder a minha salvação. Já disse várias vezes, não é possível perder a vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna é eterna. Não é temporária. É simples como isto. Mas vou ler isto. Primeiro Joel capítulo 1. Joel capítulo 1. Joel capítulo 1, versículo 2 a 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Do sangue, eu não sou salvo por nascer de uma família boa, não. Nem da vontade da carne, não sou salvo, não nasceu de novo, não sou salvo por tentar o meu melhor, a vontade da carne, a minha obra, o meu desejo, não. Mas desejo é por isso receber Cristo, mas para tentar ganhar uma coisa com a minha própria obra, não é possível. Isto é a vontade da carne, nem da vontade do homem. Outro não pode dizer a mim, é salvo por ser uma parte do meu grupo. Não. Mas de Deus. Eu nasceu de Deus por receber Cristo. Não segundo a minha família. Não segundo a minha obra. Não segundo o desejo do outro homem. Mas nasceu de Deus por receber Cristo. Então, vamos ler 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Cristo, o fez pecado por nós. Ele morreu por todos. Mas todos não serão salvos. Então o que é necessário? Para que nele fossemos feitos, não é uma certeza, uma possibilidade, nele fossemos feitos justiça de Deus. Então, ele morreu por todos, mas só aquela pessoa que recebe Cristo tem a vida eterna. Então, vou dizer isto: por receber Cristo, eu também recebo a justiça de Deus. A minha justiça é como trapo de imundícia. Eu não tenho nada para oferecer a Deus. Eu posso tentar o meu melhor, vivendo bem, tentando obedecer os 10 mandamentos, sendo batizado com água, rezando dentro de uma igreja, também pagando dízimo. Mas no fim,
A justiça de Marco é suja como o trapo de imundícia. É necessário ser perfeito, ter a justiça perfeita para entrar lá no céu. Por receber Cristo, Ele morreu por todos, mas por mim, receber Cristo, recebe também a justiça de Deus. Eu sou salvo agora, porque eu tenho aquela justiça. Isto é o novo nascimento. Não é batismo. Não é obedecer os 10 mandamentos. Não é boas obras. Não. Nenhumas destas. Ok? Eu já recebi Cristo. É necessário. João capítulo 5, não? João capítulo 5, versículo 24. A Bíblia diz: Na verdade, Cristo está a falar, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não a vida temporária. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu já passei da morte para a vida. Eu sou filho de Deus. Uma pessoa salva é filho de Deus. É possível ser filho desobediente. Não vai cessar ser filho por ser desobediente, mas vai ser castigado. E Deus, por ser castigado de Deus, é mais duro do que ser castigado de homem. Não? É isto. 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 12 e 13, a Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A pessoa com Cristo tem a vida, a pessoa sem Cristo não tem a vida. É simples como isto. E vou dizer isto: depois de ter Cristo não é possível perder Cristo. Podem fazer muitas coisas, mas é o Filho, é o nascimento. Não é possível perder isto. Eu não posso entrar novamente e perder a minha vida física. Por entrar numa vez no ventre da minha mãe para deixar esta vida. Eu já nasceu, eu tenho eu existo. Existo, hein? 13. Estas coisas vos escrevo a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E para que creais no nome do Filho de Deus. É possível saber que tem a vida eterna, mas isso é disponível e é possível saber porque não depende de mim. Depende de uma obra já completada. A obra de Cristo por morrer na cruz. Eu já recebi Cristo. A minha vida eterna é certa porque já recebi Cristo. Então isso é a maneira em que eu posso saber. Porque não estou a confiar na minha obra. Já recebi Cristo, estou a confiar nele. Está a ver? Está a confiar na tua própria justiça? Pastor, deve conciliar com qualquer pessoa que quer ser membro da tua igreja para determinar. Está a confiar na tua própria justiça ou a justiça de Deus? Então, deve ter inteligência na palavra suficiente para mostrar versículos, para convencer aquela pessoa que é necessário ter a justiça de Deus. Antes de ser membro. Antes. Está a fazer isto? Quer ter nome pastor? Vai ser pastor verdadeiro ou pastor brincadeiro? A Bíblia é a nossa autoridade. Por negar a palavra, Deus vai julgar-te. Quer ser a posição do pastor? Vou receber muito honra. É uma responsabilidade. Vai cumprir esta responsabilidade fielmente? Ou Deus vai julgar-te? Cuidado por levantar a mão e dizer eu quero ser pastor. É uma responsabilidade pregar esta palavra. Está a entender, não? Acima da página 5, a linha C, número 5, o sacerdócio de todos os crentes.
Não vou ler esta passagem por ler, mas simplesmente vou dizer isto. Por ser salvo, eu vou ser sacerdote. Vou reinar com Cristo. Este sacerdote, a sacerdócia espiritual. Ok. Então, características dos batistas. Mas estas primeiras três, é necessário ter membreza regenerada. Não é possível ser membro sem ser salvo. A segurança eterna. Não é possível perder a salvação. Também, depois, batismo com água. Por mergulhar depois da minha salvação, que não é uma parte da minha salvação. Por considerar aqueles três assuntos, vai entender muito de tua Bíblia. Vai entender muito sobre o que é um batista. Mas eu sou batista porque os batistas concordam mais com esta palavra do que outros grupos. Ok. Até a nossa próxima vez. Muito obrigado.